Existe uma crença muito popular que circula há anos, a ideia de que é possível descobrir a vida íntima de uma mulher apenas observando seu comportamento, sua linguagem corporal ou até mesmo a forma como ela cumprimenta alguém. E aqui está a verdade controversa. Na maioria das vezes, isso simplesmente não funciona. Muitos homens acreditam que determinados gestos, olhares, abraços ou atitudes revelam automaticamente o que está acontecendo na vida pessoal de uma mulher. Mas o comportamento humano é muito mais complexo do que essas teorias simplificadas. Uma pessoa pode parecer mais carinhosa porque está feliz, pode parecer mais próxima porque se sente confortável, pode parecer mais comunicativa porque está vivendo uma fase positiva. E nenhuma dessas coisas permite concluir com segurança detalhes sobre sua vida íntima. Neste vídeo, vamos analisar alguns comportamentos que muitos homens interpretam de forma errada, entender por que certas atitudes costumam gerar tantas confusões e descobrir o que esses sinais realmente podem indicar. Porque existe uma grande diferença entre observar conforto, confiança e interesse social e tentar adivinhar aspectos privados da vida de alguém. E talvez a maior lição seja esta: homens observadores não tiram conclusões precipitadas com base em um único gesto. Eles entendem que comportamento humano é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Afinal, nem todo sinal significa aquilo que as pessoas imaginam. 1. O abraço mais demorado. Nem sempre significa o que você pensa. Existe um comportamento que costuma gerar inúmeras interpretações: o abraço, especialmente quando ele parece durar um pouco mais do que o normal. Muitos homens veem esse tipo de cumprimento e imediatamente começam a procurar significados ocultos. Acham que existe uma mensagem escondida, um interesse especial, ou até mesmo alguma revelação sobre a vida pessoal daquela mulher. Mas a realidade costuma ser muito menos misteriosa. Algumas pessoas simplesmente são mais calorosas, mais afetuosas, mais expressivas fisicamente, e isso faz parte da personalidade delas. Além disso, o contexto faz toda a diferença. Um abraço entre amigos próximos costuma ser diferente de um abraço entre conhecidos. Um reencontro depois de muito tempo costuma ser diferente de um cumprimento casual. E uma pessoa que se sente confortável ao seu lado pode demonstrar isso através de mais proximidade física sem que exista qualquer significado adicional. Aqui está o erro que muitos homens cometem. Eles observam apenas o gesto, mas ignoram todo o resto, ignoram a personalidade da mulher, ignoram a situação, ignoram a forma como ela trata outras pessoas e tentam construir uma conclusão baseada em alguns segundos de interação. Pessoas observadoras fazem o contrário. Elas analisam padrões, observam consistência, prestam atenção ao contexto, porque um único abraço não conta uma história completa. Na verdade, quase nenhum comportamento isolado conta. O mais interessante é que o abraço costuma revelar algo muito mais simples: conforto, confiança, familiaridade ou apenas uma forma mais calorosa de interagir. E essas explicações geralmente são muito mais precisas do que as teorias complicadas que algumas pessoas criam. Talvez por isso seja tão importante evitar conclusões rápidas, porque quando se trata de comportamento humano, o significado raramente está em um único gesto, está no conjunto. E quanto mais você entende isso, menos chances tem de interpretar sinais de forma equivocada. 2. O toque no braço. Durante um cumprimento, é frequentemente mal interpretado. Poucos gestos geram tantas conclusões precipitadas quanto este. Uma mulher cumprimenta alguém, sorri, toca levemente no braço da pessoa durante a conversa. E imediatamente algumas pessoas acreditam que existe uma mensagem escondida naquele comportamento. Mas será que existe mesmo? Na maioria das vezes, não da forma como imaginam. O toque leve durante uma interação costuma estar muito mais relacionado ao estilo de comunicação de uma pessoa do que a algum significado secreto. Algumas mulheres utilizam mais expressões físicas quando conversam. Outras quase nunca fazem isso. E nenhuma dessas características, sozinha, revela detalhes sobre sua vida pessoal.
Aqui está um ponto importante. Pessoas que se sentem confortáveis socialmente costumam demonstrar esse conforto de diversas maneiras, através do sorriso, da proximidade, do contato visual e, em alguns casos, através de pequenos toques durante a conversa. Isso geralmente diz mais sobre a dinâmica daquele momento do que sobre qualquer outra coisa. O problema é que muitos homens observam o gesto isoladamente, não observam o contexto, não observam a frequência, não observam se ela se comporta da mesma maneira com outras pessoas e acabam transformando um comportamento comum em algo extraordinário. Pessoas observadoras fazem diferente. Elas entendem que o comportamento humano precisa ser analisado dentro de um padrão mais amplo, porque um toque casual pode significar muitas coisas: simpatia, entusiasmo, conforto, proximidade social ou simplesmente um hábito de comunicação. Por isso, antes de tentar encontrar significados escondidos, vale a pena olhar para o quadro completo. A forma como a conversa acontece, a linguagem corporal geral, o contexto da interação e, principalmente, a consistência dos comportamentos ao longo do tempo. Porque quase sempre são os padrões que revelam algo útil, não os gestos isolados. E quanto mais cedo alguém entende isso, menos chances tem de cair nas interpretações exageradas que geram tanta confusão nos relacionamentos. 3. Quando ela demonstra muito conforto. Perto de você, existe outro comportamento que costuma ser interpretado de maneira completamente errada: o conforto. Muitos homens percebem que uma mulher parece relaxada, espontânea e à vontade na presença deles e imediatamente começam a procurar explicações extraordinárias. Mas, na maioria das vezes, a explicação mais simples costuma ser a correta. Ela se sente confortável. Só isso. Quando alguém se sente seguro em uma interação, tende a agir de forma mais natural. Fala mais livremente. Ri com mais facilidade. Parece menos preocupada com julgamentos e demonstra uma versão mais autêntica da própria personalidade. Isso vale para homens, vale para mulheres e vale para praticamente qualquer relação humana. O problema surge quando as pessoas confundem conforto com outros tipos de interesse, porque são coisas diferentes. Uma mulher pode se sentir extremamente confortável ao seu lado porque confia em você, porque aprecia sua companhia, porque gosta da conversa, porque existe uma amizade sólida, e nenhuma dessas possibilidades permite tirar conclusões sobre aspectos privados da vida dela. Aqui está algo interessante. O conforto costuma ser um dos sinais mais positivos que podem existir em uma interação, mas não porque revele algum segredo, e sim porque mostra que existe uma boa conexão humana acontecendo naquele momento. Outro erro comum é acreditar que pessoas confortáveis agem da mesma maneira com todo mundo. Nem sempre. Cada relação possui uma dinâmica própria. Cada pessoa desperta lados diferentes da nossa personalidade. Por isso, comparar comportamentos sem considerar o contexto geralmente leva a conclusões erradas. Pessoas observadoras entendem isso. Elas não tentam adivinhar histórias inteiras a partir de um único comportamento. Elas observam a interação como um todo. Porque, no final das contas, conforto costuma revelar exatamente aquilo que parece revelar. Conforto. E muitas vezes não existe mistério maior do que esse. 4. O sorriso, mais frequente, costuma dizer menos do que as pessoas pensam. Poucos sinais são tão superestimados quanto o sorriso. Basta uma mulher sorrir algumas vezes durante uma conversa para que algumas pessoas comecem a criar teorias inteiras sobre o que aquilo significa. Mas a realidade é muito mais simples. As pessoas sorriem por inúmeros motivos: por educação, por simpatia, por nervosismo, por conforto, por felicidade, por hábito, e é exatamente por isso que o sorriso sozinho raramente permite conclusões confiáveis. O erro de muitos homens é tratar qualquer sorriso como uma mensagem escondida, como se cada expressão facial estivesse tentando comunicar algo profundo. Na prática, a maioria dos sorrisos apenas reflete o momento presente, uma conversa agradável, uma situação divertida, uma interação confortável.
Nada mais. Isso não significa que o sorriso seja irrelevante. Muito pelo contrário, ele pode revelar que a interação está sendo positiva, que existe conforto, que existe abertura social, que a conversa está fluindo bem, mas existe uma enorme diferença entre reconhecer esses sinais e tentar transformá-los em provas de algo que não pode ser determinado dessa forma. Outro detalhe importante é que algumas pessoas simplesmente sorriem mais. Faz parte da personalidade, da forma como se comunicam, da maneira como interagem com o mundo. Por isso, observar um sorriso sem considerar o comportamento geral costuma gerar interpretações equivocadas. Pessoas observadoras olham para o conjunto, prestam atenção na conversa, na reciprocidade, na consistência dos comportamentos, no contexto, porque o significado de qualquer gesto muda completamente dependendo da situação em que acontece. Talvez essa seja uma das lições mais importantes quando se fala de linguagem corporal. O comportamento humano não funciona como um código secreto. Não existe um gesto mágico capaz de revelar tudo sobre alguém. E quanto mais cedo você abandona essa ideia, mais fácil se torna entender as pessoas de forma realista, sem fantasias, sem exageros e sem conclusões precipitadas. 5. A proximidade física não revela o que muitos imaginam. Existe uma ideia muito comum de que a distância física entre duas pessoas revela automaticamente intenções escondidas. Se ela fica mais perto, existe interesse. Se ela encosta mais, existe algum significado especial. Se ela reduz o espaço entre vocês, isso supostamente prova alguma coisa. Mas o comportamento humano raramente é tão simples. A proximidade física pode surgir por inúmeros motivos: conforto, confiança, hábito social, o ambiente em que a conversa acontece, ou simplesmente porque a interação está fluindo de forma natural. Muitas pessoas são mais expressivas e próximas quando se sentem à vontade. Outras mantêm mais distância mesmo quando gostam da companhia de alguém. Por isso, tentar tirar conclusões definitivas apenas observando o espaço físico costuma gerar mais confusão do que clareza. Aqui está algo que poucas pessoas percebem. A proximidade normalmente revela muito mais sobre o nível de conforto naquele momento do que sobre qualquer aspecto privado da vida de alguém. E conforto é algo positivo. Significa que a pessoa se sente tranquila, segura, relaxada, mas não significa que você pode deduzir o restante da história. Outro erro comum é ignorar o contexto. Em um ambiente movimentado, as pessoas naturalmente ficam mais próximas. Em conversas particulares, a distância pode diminuir por razões completamente normais. É por isso que pessoas observadoras evitam interpretar um único comportamento como uma resposta definitiva. Elas analisam padrões, observam a dinâmica completa, prestam atenção ao contexto, porque a verdade é simples. A proximidade física pode indicar conforto e boa conexão social, mas quase nunca revela tudo aquilo que algumas pessoas acreditam que revela. E entender essa diferença evita muitos mal-entendidos desnecessários. 6. Quando ela parece mais comunicativa do que o normal. Outro comportamento que costuma gerar interpretações exageradas é quando uma mulher parece especialmente comunicativa. Ela fala mais, conta histórias, participa ativamente da conversa, faz perguntas, demonstra entusiasmo. E, rapidamente, algumas pessoas começam a procurar significados ocultos. Mas existe uma explicação muito mais simples que costuma ser ignorada. Ela pode estar apenas gostando da interação. Quando alguém se sente confortável em uma conversa, é natural que se torne mais participativo. A comunicação flui, as ideias surgem com facilidade, o ambiente parece mais leve e a pessoa tende a mostrar mais da própria personalidade. Isso acontece com homens, com mulheres e praticamente com qualquer ser humano. O problema surge quando alguém tenta transformar esse comportamento em uma espécie de diagnóstico sobre a vida pessoal da outra pessoa. Porque não existe uma ligação confiável entre ser comunicativa e os significados que algumas teorias populares tentam atribuir a isso. Na verdade,
Existem inúmeras razões pelas quais alguém pode estar mais falante: bom humor, confiança, interesse pelo assunto, afinidade social, ou simplesmente um dia particularmente positivo. Outro detalhe importante é que algumas pessoas são naturalmente mais abertas. Elas conversam com facilidade, criam conexão rapidamente e fazem isso com muitas pessoas, não apenas com uma. Por isso, observar apenas o volume da conversa raramente fornece respostas úteis. Pessoas observadoras prestam atenção em algo diferente. Elas observam a qualidade da interação, a reciprocidade, o respeito, a consistência, porque esses elementos costumam dizer muito mais sobre uma relação do que qualquer teoria baseada em um comportamento isolado. Talvez essa seja uma das maiores lições deste vídeo. Nem tudo precisa ter um significado escondido. Às vezes, uma conversa agradável significa exatamente isso. Uma conversa agradável. E entender essa simplicidade ajuda muito mais do que tentar encontrar mensagens secretas onde elas talvez nem existam. 7. O erro está em procurar respostas onde elas não existem. Depois de observar um abraço, um sorriso, um toque ou qualquer outro comportamento, muitos homens fazem a mesma coisa. Tentam transformar aquele gesto em uma resposta definitiva, como se existisse uma fórmula capaz de revelar exatamente o que acontece na vida de uma pessoa. Mas aqui está um dos maiores erros quando falamos de psicologia humana: procurar certezas onde elas simplesmente não existem, porque o comportamento humano é influenciado por dezenas de fatores ao mesmo tempo: personalidade, humor, experiências passadas, contexto social, nível de conforto, situação do momento, e tudo isso afeta a forma como alguém se comporta. É por isso que duas pessoas podem demonstrar exatamente o mesmo comportamento por razões completamente diferentes. E é por isso também que um único gesto raramente permite conclusões confiáveis. O problema é que teorias simplistas costumam ser muito atraentes. Elas oferecem respostas rápidas, prometem certezas, transformam situações complexas em explicações fáceis de entender. Mas a realidade raramente funciona dessa maneira. Pessoas observadoras sabem disso. Elas não tentam adivinhar histórias inteiras a partir de pequenos sinais. Elas entendem que comportamento é contexto, que significado depende de padrões, que relações humanas exigem observação mais cuidadosa. Outro ponto importante é que muitas vezes os homens estão tão focados em interpretar sinais que deixam de prestar atenção no que realmente importa: a qualidade da conexão, a reciprocidade, o respeito, a forma como a interação evolui ao longo do tempo. Esses elementos costumam fornecer informações muito mais úteis do que qualquer gesto isolado. Talvez a maior armadilha seja acreditar que existe um código secreto capaz de revelar tudo sobre alguém, porque quanto mais você procura esse código, mais corre o risco de enxergar significados que não estão realmente ali. E quanto mais você aprende a observar pessoas de forma realista, menos depende dessas interpretações exageradas, e mais próximo fica de compreender o que realmente está acontecendo. 8. O que realmente vale a pena observar? Depois de tudo o que vimos até agora, surge uma pergunta importante: se abraços, sorrisos, toques e proximidade não revelam os segredos que muitas pessoas imaginam, então, o que realmente vale a pena observar? A resposta é muito mais simples: comportamentos consistentes. Porque relacionamentos e conexões humanas não são definidos por momentos isolados, são definidos por padrões. Uma pessoa pode sorrir em um único encontro, pode demonstrar simpatia durante uma conversa, pode ser extremamente agradável em determinado dia, mas isso sozinho diz muito pouco. O que realmente importa é o que se repete. Ela demonstra respeito de forma consistente? Existe reciprocidade? Existe interesse em manter contato? Existe disposição para investir tempo e energia na interação? Essas perguntas costumam ser muito mais úteis do que tentar interpretar gestos específicos. Outro ponto importante é que pessoas emocionalmente maduras observam ações mais do que sinais, porque ações exigem investimento, exigem escolha,
exigem intenção. Já muitos gestos acontecem de forma automática. Por isso, quando você tenta entender uma dinâmica entre duas pessoas, vale mais a pena observar comportamentos ao longo do tempo do que procurar significados escondidos em pequenos detalhes. Além disso, existe uma vantagem enorme nessa abordagem. Ela reduz os erros de interpretação. Você deixa de depender de suposições, deixa de criar histórias na própria cabeça e passa a analisar aquilo que realmente está acontecendo. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre pessoas confusas e pessoas observadoras. As confusas procuram respostas rápidas. As observadoras procuram padrões, porque padrões costumam revelar muito mais sobre uma conexão do que qualquer gesto isolado jamais poderia revelar. E quanto mais você entende isso, mais fácil se torna enxergar as relações de forma clara, objetiva e realista. 9. A conexão sempre diz mais do que o cumprimento. Muitas pessoas passam tempo demais analisando os primeiros segundos de uma interação. O abraço, o aperto de mão, o beijo no rosto, o sorriso inicial. Como se a resposta para tudo estivesse escondida naquele momento. Mas existe uma pergunta muito mais importante. O que acontece depois do cumprimento? Porque é aí que a verdadeira dinâmica começa a aparecer. Uma pessoa pode cumprimentar alguém de forma extremamente calorosa e poucos minutos depois demonstrar pouco interesse na conversa. Outra pode ter um cumprimento simples e reservado, mas passar horas envolvida em uma interação genuína e significativa. Qual dessas situações revela mais? A resposta é óbvia: a conexão. Porque relacionamentos não são construídos nos primeiros segundos, são construídos na qualidade das interações que vêm depois, na atenção, na reciprocidade, na disposição para ouvir, na vontade de participar, na consistência ao longo do tempo. É por isso que pessoas observadoras não ficam obcecadas tentando interpretar cumprimentos. Elas prestam atenção no conjunto, observam como a conversa evolui, observam como a outra pessoa se comporta durante toda essa interação, observam se existe interesse genuíno em estar ali. Outro erro comum é acreditar que os momentos iniciais carregam mais significado do que realmente carregam. Na prática, os comportamentos mais reveladores costumam aparecer depois, quando a pessoa relaxa, quando a conversa flui, quando as escolhas começam a surgir naturalmente. Talvez essa seja uma das maiores lições deste vídeo. O cumprimento é apenas a porta de entrada. O que realmente importa é o que acontece depois que essa porta se abre, porque é nesse espaço que as pessoas revelam quem são, o quanto estão envolvidas na interação e o valor que atribuem à conexão. E isso costuma ser muito mais interessante do que qualquer teoria baseada em alguns segundos de contato inicial. 10. A verdade, que muitos homens não querem ouvir. Depois de tudo o que vimos, chegamos à conclusão mais importante deste vídeo, e talvez a mais controversa. Muitos homens procuram sinais porque querem certezas, querem uma forma rápida de descobrir o que uma mulher sente, o que ela pensa, o que está acontecendo na vida dela, sem precisar perguntar, sem precisar observar por muito tempo, sem precisar lidar com a complexidade das relações humanas. Mas a realidade raramente oferece esse tipo de resposta, porque pessoas não funcionam como fórmulas, não funcionam como códigos secretos e certamente não revelam aspectos íntimos da própria vida através de um único abraço, sorriso ou cumprimento. Essa ideia pode ser frustrante para quem procura respostas fáceis, mas também é libertadora, porque significa que você não precisa viver tentando decifrar cada pequeno gesto. Não precisa transformar cada comportamento em uma teoria. Não precisa procurar mensagens escondidas em tudo o que acontece. Pessoas emocionalmente maduras entendem algo diferente. Elas observam padrões, observam ações, observam consistência e, principalmente, aceitam que nem tudo pode ser descoberto através da observação. Às vezes, a melhor resposta vem da conversa, da convivência, do tempo, da experiência real com a outra pessoa. Outro ponto importante é que quanto mais alguém tenta interpretar sinais isolados, maior o risco de criar expectativas que não correspondem à realidade.
E expectativas equivocadas costumam ser a origem de muitas decepções. Talvez a verdadeira habilidade não seja aprender a decifrar pessoas. Talvez seja aprender a observá-las com calma, sem pressa para concluir, sem necessidade de encontrar respostas imediatas. Porque, no final das contas, as conexões mais importantes não são construídas através de suposições, são construídas através de compreensão. E compreensão exige algo que nenhuma teoria simplista consegue substituir: tempo. Aqui vai uma afirmação que provavelmente vai gerar debate. A maioria dos sinais que as pessoas acreditam revelar grandes segredos sobre alguém costuma dizer muito menos do que imaginam. Abraços, sorrisos, toques e formas de cumprimento podem mostrar conforto, simpatia, confiança ou simplesmente traços de personalidade, mas raramente fornecem informações confiáveis sobre aspectos íntimos da vida de uma pessoa. O problema é que muitos homens procuram respostas rápidas para questões que só podem ser compreendidas através do tempo, da convivência e da observação consistente. As pessoas mais observadoras não ficam obcecadas por gestos isolados. Elas prestam atenção aos padrões, prestam atenção às ações, prestam atenção à qualidade da conexão que está sendo construída ao longo do tempo. E talvez essa seja a maior lição de todas. Quanto menos você tenta adivinhar histórias inteiras a partir de pequenos sinais, mais fácil se torna enxergar a realidade com clareza. Agora quero saber sua opinião. Você já interpretou um gesto de forma completamente errada? Ou já viu alguém tirar conclusões precipitadas com base em um simples comportamento? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu gosto de ler as histórias de vocês e sua experiência pode ajudar outras pessoas a entender melhor como funcionam as relações humanas na vida real.